Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Gestão Ambiental 2. Primeiramente, feliz ano novo, feliz 2021, esperamos que seja 2021 melhor do que 2020 foi. Espero que tenham aproveitado o período de recesso e agora retomar nossas discussões que foram suspensas durante esse breve período para as festividades de fim de ano, retomar a nossa discussão sobre a gestão ecossistêmica. E neste momento eu quero falar justamente com vocês sobre a resiliência socioecológica. No último vídeo que vocês a esta altura já devem ter assistido, a gente falou sobre resiliência ecológica. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno análogo, a resiliência socioecológica, de tal forma que a gente estabeleça definitivamente algo que queremos marcar, que conceitualmente é indissociável a ideia da ecologia separada do sistema social, o sistema biofísico, o sistema ecológico separado do sistema social. Ela não é a melhor visão, a melhor aproximação conceitual para a gente fazer uma gestão ecossistêmica. Então, a resiliência socioecológica, vocês verão que retoma essa conexão de forma indissociável. Muito bem. Eu vou começar então, fazer uma breve introdução do que falaremos agora. Vamos lembrar o que é resiliência no sentido do ecológico mesmo, que é onde nasce o termo da resiliência, a resiliência ecológica. Em seguida, vamos estabelecer a associação da resiliência ecológica, ou ampliar a ideia de resiliência estritamente ecológica, uma resiliência socioecológica, e mostrar efetivamente casos, ver a materialização desse fenômeno, como é que a gente enxerga a resiliência socioecológica. Eu vou trazer dois casos aqui em que a gente discute resiliência socioecológica a partir de dois eventos ou dois casos, para a gente enxergar isso. Por último, vamos conversar sobre alguns atributos da resiliência ecológica. Essa, apesar de ser uma discussão ainda conceitual, essa permite que a gente parta para o operacional, que é o que efetivamente nos interessa aqui no curso de Engenharia Ambiental, para que vocês consigam elaborar ferramentas no plano de gestão de vocês, com base na compreensão dos atributos, quais são os elementos que fazem um sistema socioecológico tornar-se resiliente, quais são os elementos que fortalecem um sistema socioecológico, para que vocês pensem nas ferramentas, instrumentos, práticas, enfim, planos, projetos, que efetivamente atuem nesses atributos. Fortalecendo esses atributos, você tem um fortalecimento integral da resiliência socioecológica do sistema com o qual vocês estão trabalhando. Lembrar que nos planos de gestão, digamos que a ideia geral por trás de todos os planos, por trás da resiliência, por trás da ideia de gestão de base ecossistêmica, da gestão ecossistêmica, é o fortalecimento da resiliência desses sistemas, quando no caso se quer manter um sistema que está sendo produtivo e que está gerando oportunidades para todos e todas de maneira sustentável, observando a equidade entre as pessoas
a equidade na sociedade atual e a equidade com as gerações futuras, certo? Observando isso, de tal forma que a gente construa, né? Enfim, o que eu estava querendo dizer é que se esse sistema gera oportunidades e de forma equânime no presente e com as gerações futuras, a resiliência é algo que se quer manter. Se o sistema não gera essas oportunidades, ou gera oportunidades apenas para uma parcela desse sistema, ou gera oportunidades para todo o sistema no presente, mas não pensa nas gerações futuras, não divide essas oportunidades e facilidades e, enfim, possibilidades com as gerações futuras, é uma resiliência que deve trabalhar para ser combatida, né? Uma resiliência tem que ser rompida para levar o sistema a uma direção em que se deseja, certo? O que a gente quer é isso, gerar oportunidades para todos e todas, de forma equanemente distribuída no presente e com as gerações futuras, certo? Estamos de acordo nisso, né? Acho que isso não há debate, acho que partimos disso como um axioma do que deve ser feito do ponto de vista ecossistêmico. Então tá, a gente finaliza com o estudo dos atributos da resiliência socioecológica. Lembrando então, resiliência, né? Lembrando esse modelo desenvolvido, criado, apresentado pelo Buzz Hollin, o ecólogo Buzz Hollin, né? Que mostra como se desenvolve, né, um sistema ecológico. E nesse modelo, algo que é inovador, ou algo que era inovador à época em que ele foi apresentado, ele inclui no desenvolvimento dos ecossistemas, como os sistemas ecológicos se desenvolvem, ele inclui as perturbações e os distúrbios, de tal forma que ele enxergava isso como parte do funcionamento dos sistemas ecológicos. Não era algo externo, a perturbação, um furacão, uma queimada, um maremoto, enfim, terremoto, né, distúrbios, perturbações, eles não são externos aos sistemas ecológicos, eles fazem parte do seu funcionamento. Sistemas ecológicos evoluíram com estas perturbações, muitas vezes, né? São perturbações naturais. Os sistemas ecológicos evoluíram com essas perturbações e descrevem uma determinada trajetória, né? Dividida em 4 fases, entre fase de exploração, onde estão lá presentes as espécies pioneiras que vão facilitando o ambiente, preparando o ambiente para a colonização de espécies que não são as pioneiras, são as espécies que chegam posteriormente, com baixa capacidade de colonização, mas maior capacidade de competição, então vão substituindo as espécies pioneiras, até chegar a uma determinada fase chamada conservação, onde o sistema adquire uma característica de aparente estabilidade, o que a gente costumava chamar de equilíbrio ecológico, e hoje na ecologia, pelo menos tecnicamente na ecologia, o paradigma do equilíbrio, a ideia do equilíbrio é bastante ultrapassada. A gente trabalha com meta-estabilidade, meta-equilíbrio. Por quê? Porque justamente este equilíbrio ele é naturalmente balançado, ou ele é naturalmente tirado enfim, do seu prumo, né, sistema ecológico, uma determinada meta-estabilidade, ela sai um pouco do prumo quando sofre um determinado distúrbio, né, e aí vem a fase de release, né, a fase de liberação, e em seguida uma fase de reorganização, onde o sistema começa a se reestruturar
de tal forma que ele retoma, né, essa característica inicial de estar preparado para receber espécies, inicialmente espécies pioneiras, oportunistas, para depois chegando nas demais espécies, isso num ciclo fechado, né, interminável aqui, mas que há uma conexão, né, uma saída, para um outro estado estável, né? Uma outra identidade de sistema, né? Então isso aqui gira, né? O sistema ecológico girando uma determinada identidade, mas dependendo da força, da intensidade, dos distúrbios e das perturbações, esse sistema ele muitas vezes pode não se reorganizar aqui para esta identidade e pode se reorganizar para uma outra identidade, algo que fica mais claro aqui nessa figura, né? Talvez no vídeo da resiliência ecológica eu tinha falado que vocês poderiam, né, ao final, compreender essa figura, mas ao final eu acabei me explicando, né? Que figura é essa de fundo aqui, esses vales, essas depressões? Não me lembro se eu expliquei, mas rapidamente, né, as depressões são, digamos, os estados estáveis, são as diferentes identidades, né, do sistema, são, fazendo um paralelo com os sistemas físicos, são os sistemas de mais baixa energia, né, ou de maior estabilidade, onde para você tirar, né, veja aqui uma bolinha, a bolinha é a característica do sistema, é efetivamente, né, a posição em que o sistema está, né, nessa alegoria aqui, né, nessa figura. Então, uma bolinha aqui, nesse fundo desse vale aqui, é preciso uma perturbação muito forte para fazer com que ela suba, né, saia do fundo do vale para que, né, alcance o outro fundo do vale. Normalmente, né, quando um sistema está sofrendo suas perturbações que a resiliência do sistema absorve, digamos que isso é representado por essa bolinha, né, girando aqui, né, no fundo do vale, né, sofre uma perturbação, dá um peteleco nessa bolinha aqui, a bolinha sobe, mas ela desce de novo, sobe para o outro lado, desce de novo, aí toma outro peteleco, ela fica girando numa única depressão, mas ao sofrer uma perturbação muito grande, um peteleco mais forte, né, essa bolinha pode pular para para uma outra depressão, né, nessa paisagem de vales e depressões, vales e montanhas, depressões e montanhas, certo? De tal forma que isso representa uma outra identidade do sistema, né? Que tem a sua resiliência também aqui, né? Então, esse ciclo adaptativo representa uma determinada identidade no sistema, e essa outra identidade aqui do sistema representada também tem o seu ciclo adaptativo, né? Muitas vezes não é nem uma perturbação forte que tira essa bolinha, né, de uma depressão e joga para outra depressão. Muitas vezes é a própria lenta erosão da capacidade de resiliência do sistema, o que significa dizer que um sistema muito resiliente seria representado aqui nessa imagem por um vale muito profundo, né, por uma depressão muito profunda, em que a bolinha jamais conseguiria vencer a altura das paredes desse vale, mas o que é muito comum a gente observar hoje no mundo natural é que uma somatória, uma sinergia de estressores agindo ao mesmo, pressões agindo ao mesmo tempo num determinado sistema ecológico, muitas vezes não é uma perturbação única que tira o sistema, né, daquela sua identidade, daquele seu regime de funcionamento. Muitas vezes é a própria erosão da capacidade de resiliência, o que significaria nesta imagem uma erosão das paredes do vale. Então a bolinha
lentamente, né, ia tendo menos resistência para sair de uma depressão e chegar em outra depressão, porque o vale ficou menos profundo com a erosão da capacidade de resiliência do sistema. Muito bem, só para dar uma visão também mais aplicada disso, eu estou falando, né, dessas identidades, desses regimes de funcionamento. Eu estou falando, por exemplo, né, do que vem acontecendo nos mares e oceanos de todo o planeta, no Caribe, na Austrália, enfim, no Brasil, onde há recifes de corais, que há tem um determinado regime de funcionamento, tem uma estrutura e um funcionamento próprios de regime de recife de coral. Isso, com a erosão da capacidade de resiliência desses sistemas, eles estão lentamente se transformando lentamente, enfim, para nossa curta vida humana. Estão sendo geologicamente muito rapidamente sendo transformados em bancos de macroalgas, né? Então, uma clara mudança de regime, certo? De uma bolinha que, né, por milhões e milhões de anos ficou recebendo suas perturbações aqui, mas tinha capacidade de resiliência ainda suficiente para manter a bolinha numa mesma depressão, a depressão do recife de coral, com a erosão da capacidade de resiliência, ou seja, a erosão das paredes, né, desse sistema aqui que mantinha a bolinha aqui dentro, a bolinha está migrando para uma outra identidade do sistema, um outro regime de funcionamento, que é o banco de macroalgas. Que sim, gera menos oportunidades para as pessoas, gera menos possibilidades econômicas, gera menos toda uma série de serviços ecossistêmicos associados ao recife de coral, você não encontra no banco de macroalgas. Então, certamente, há o que se aproveitar, há serviços ecossistêmicos a serem fornecidos pelos bancos de macroalgas, mas as comunidades dependem muito, né, dos serviços dos recifes de coral ainda, por isso essa resistência, né, do ponto de vista pragmático. Tem outras implicações, obviamente, né, a transformação de recife de coral em banco de macroalga, mas eu estou querendo ser bem pragmático aqui, no sentido de por que não deixar o curso natural da transformação do recife de coral em banco de macroalgas, porque as pessoas dependem dos serviços ecossistêmicos dos recifes de coral. Não significa que o banco de macroalgas não vai ter também seus serviços ecossistêmicos, mas do ponto de vista muito pragmático, não estou entrando em questões éticas aqui, a gente vai ter o tempo de discutir isso neste módulo ainda, mas nesse momento queremos salvar sim os recifes de coral, porque eles prestam uma infinidade de serviços ecossistêmicos dos quais as pessoas dependem. Recife de coral geram muitas oportunidades para as pessoas, né, que vivem nesses sistemas e daí por diante. Bom, muito bem, então para trazer uma definição de resiliência socioecológica, eu gosto sempre de trabalhar com definições para que a gente tenha muito claro na mente sobre o que nós estamos falando. Bom, trazer uma definição híbrida, né, do Brian Walker e colaboradores e do Carl Folk, apresentadas aí no curso da primeira década dos anos 2000, né, a resiliência socioecológica, a capacidade de um sistema socioecológico de absorver perturbações e reorganizar enquanto passa por mudança, de modo ainda a reter essencialmente a mesma função, estrutura, identidade e feedbacks. Então, veja, é muito próximo da ideia da resiliência ecológica. Só a questão é que tem o sócio junto aí, né? E nós vamos enxergar como é que o sócio, né? Como é que é isso enxergado também como sócio, além do ecológico, tem a parte social também como uma coisa indissociável.
Muito bem, existem infinidade de estudos sobre resiliência socioecológica, sistemas socioecológicos, características de sistemas socioecológicos. Eu vou citar alguns aqui, 2 que eu conheço, que acho interessante, porque mostra bem isso. Um estudo esse da Adger e colaboradores, em que tem grandes nomes aí da resiliência socioecológica, Carl Focus, Stephen Carpenter, Johan Rockström. Então, um estudo muito interessante, publicado na Science logo após alguns anos após o tsunami do Oceano Índico, também chamado tsunami do Mar de Andaman, aquele que destruiu muitos países. A Indonésia ficou devastada, né? Uma das ilhas, especialmente da Indonésia, ficou absolutamente devastada, mas teve mortes na África, no Sri Lanka, na Índia, né? Um tsunami oceânico, de proporções oceânicas, né? E se estudou a recuperação das comunidades, ou mais amplamente, dos sistemas socioecológicos, né, nas comunidades que foram afetadas por esse tsunami, né? Aqui algumas fotos mostrando alguns exemplos de recuperação em uma província no norte da Indonésia, uma das mais afetadas. Esse tsunami ceifou a vida de 230 mil pessoas aproximadamente. Só nessa província da Indonésia foram quase 200 mil, sim, foi quase todas as mortes aconteceram nessa província. Ela foi absolutamente devastada mesmo. E algumas fotos aqui mostram, né, a recuperação daquela sociedade. Passou por ações, né, que aconteceram para a recuperação daquela comunidade, mostrando como uma perturbação, né, acontece, mas isso pode retomar uma trajetória positiva ainda. Enfim, entendendo que o sistema guarda a memória, e é importante guardar essa memória. A gente vai ver lá nos atributos da resiliência, é importante aprender com as perturbações, mas tem a sua capacidade de reconstrução, e isso depende de alguns atributos. Obviamente, nós vamos discuti-las mais para frente, né? Algumas comunidades se recuperaram melhores do que outras, tá? Algumas localidades, uma vez que elas foram destruídas pelo tsunami, elas absolutamente não tiveram a mesma capacidade de se recuperar do que outras. E isso tem a ver bastante com o fortalecimento ou não dos atributos da resiliência socioecológica nessas comunidades. Então tem algumas coisas aqui que nós vamos discutir mais em detalhes depois, né? Por exemplo, a capacidade adaptativa para ações locais, né? A diversidade nos sistemas ecológicos é algo que fortalece a resiliência socioecológica, né? Diversidade ecológica. Diversidade econômica dos meios de vida, do portfólio de meios de vida, também é algo importante para a resiliência socioecológica, certo? Estruturas de governança legítimas, inclusive capital social, são coisas nós vamos discutir lá nos atributos da resiliência socioecológica. Então, algumas comunidades têm isso fortalecido, elas responderam melhor à perturbação e recuperaram, né, a sua identidade, seu regime de funcionamento melhor do que outras comunidades que não tinham isso fortalecido. Né? Uma série de atributos aí que foi identificado como fortalecedor dessa recuperação. E esse é um trabalho da Débora Prado, orientada pela Cristina Seixas, e também por outro grande nome da resiliência, né, o Berks. Este trabalho mostra numa localidade no Brasil, uma comunidade de pescadores,
no território da Praia do Aventureiro, na Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, ali onde o nosso presidente chama de Cancún brasileira. Essa comunidade ela passou por diferentes ciclos de regimes ao longo do tempo, né? E a Débora Prado estudou isso, né? Sob a orientação da Cristiana Seixas e do Bex, estudou como essa comunidade foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Bom, voltando, então, o sistema socioecológico lá da Praia do Aventureiro, essa comunidade de pescadores, passou por diferentes ciclos, desde Débora Santos Prado estudou isso, então descreveu algumas mudanças, né, na identidade dessa comunidade desde a década de 60, em que tinha sempre sido, né, uma comunidade de pescaria artesanal e agricultura de pequena escala. Em determinado momento da década de 60, final da década de 60, houve um programa nacional de incentivo à pesca de larga escala, grande escala, né? As pessoas se engajaram em grandes navios pesqueiros, embarcações pesqueiras. Isso durou até meados da década de 90, onde outro driver importante para o local foi o fechamento da prisão, do presídio de Ilha Grande. Isso provocou uma modificação, isso fez com que o turismo começou a ser desenvolvido na área. Isso, né, levou a outros drivers, com o tempo foram surgindo outros drivers de modificação, ameaças de relocação da comunidade, enfim, e aí a comunidade se auto-organizando para lutar por seus direitos, o direito de estar ali naquele território onde eles sempre estiveram, né? Tem conflitos dentro da comunidade também, outros drivers, né? São os drivers de mudanças aqui nessa coluna, e aqui isso localizado no tempo, as diferentes fases dos tipos de meios de vida, né, naquela comunidade, até mais próximo do atual, onde você tem áreas no-take, áreas onde é vedada a extração de qualquer recurso pesqueiro, ou, na verdade, né, uma modificação de áreas no-take para áreas de uso sustentável, né? E até 2014, que é quando foi publicado 2015, quando foi publicado esse artigo, havia um novo ciclo em progresso já nessa perspectiva de uso sustentável, né? A superação da ideia da área no-take, da área onde a extração de recursos é absolutamente vedada, para de uso sustentável, certo? Então, as diferentes fases, né, diferentes identidades, diferentes regimes por qual passou essa comunidade, essa vila de pescadores aqui da Praia do Aventureiro, né, em Ilha Grande, certo? Então mostra bem, né, o desenho do sistema aqui, aquela lemniscata aqui desenvolvida ao longo do tempo. Bom, sobre atributos da resiliência, é algo importante para que a gente estude, compreenda bem. É legal que vocês depois no fórum busquem tirar dúvidas, né, e que a gente discuta
orientado para uma aplicação ou desenvolvimento de ações dos planos de gestão de vocês que foquem no fortalecimento desses atributos de resiliência socioecológica, né? Bom, são alguns atributos, alguns eu juntei aqui, vocês vão ver que muitos deles são conectados conceitualmente, mas que vale a pena a gente conversar sobre esta pequena lista de atributos aqui da resiliência socioecológica. São aquilo que fortalece a resiliência socioecológica de um sistema, tá? Então, bom, para começar, talvez de algo muito simples, muito intuitivo de entender, que a gente já discutiu para a ecologia, é a diversidade. A diversidade ela é positiva para a resiliência devido a oferecer, o sistema diverso oferece uma multiplicidade de caminhos possíveis, né? Então, na resiliência socioecológica, a gente estudou a importância da diversidade pelo fato da redundância funcional, certo? Então, os organismos, né, nas suas redes de relações, eles estabelecem relações das quais eles são dependentes e, obviamente, se ele é dependente de uma única espécie, o seu sistema é constituído de tal forma que uma determinada espécie é dependente de outra única espécie, uma dessas espécies desaparece, isso afeta outras espécies são dependentes unicamente dela. Quando há diversidade, as relações entre espécies são mais diversas, efetivamente gerando o que se chama redundância funcional. Uma função ecológica, ela é exercida por diferentes espécies, isso confere resiliência ao sistema. No âmbito social, a mesma ideia, né? Uma diversidade de meios de vida, ou diversidade do portfólio econômico, quando a gente viu lá no trabalho do pessoal sobre o tsunami, a recuperação das comunidades afetadas pelo tsunami do Oceano Índico, mostra que isso, a diversidade econômica também dá essas possibilidades de caminho. Mas não é só diversidade econômica, diversidade de conhecimentos, diversidade de práticas, de opções de subsistência, né, relacionadas à economia, diversidade de atores, diversidade de respostas possíveis, né? Quanto mais diversidade, mais criatividade, mais forte e resiliente ao sistema. Então, tanto a diversidade ecológica como a diversidade no âmbito social, ela é importante isso, para fornecer caminhos possíveis, múltiplos caminhos possíveis, para que você coloque o sistema numa trajetória positiva, né? Criadora de oportunidades, enfim, toda naquela trajetória com aqueles objetivos que a gente deseja para o sistema. Modularidade é uma outra questão, diferente de diversidade, mas que também é um atributo que é tanto do sistema biofísico quanto do sistema social. Modularidade é o grau de conectividade em uma rede, certo? O ambiente biofísico ele estabelece uma rede entre seus elementos, o ambiente social estabelece uma rede entre seus elementos e, obviamente, esses dois grandes sistemas, eles também, a rede é estabelecida entre eles, né? Como falei para vocês, eles são indissociáveis aqui, eles devem ser encarados como indissociáveis aqui na nossa gestão de base ecossistêmica, né? Então, nós temos essa grande rede de elementos biofísicos e elementos sociais, olhando só para o biofísico, né, o sistema ecológico, a conectividade, ela tem um papel bom, a gente já falou disso na aula de resiliência ecológica, mostrando que conexões, né, entre os sistemas ecológicos, isso favorece, por exemplo, troca de genes, favorece
o fenômeno do spillover, favorece um monte de coisa, né, quando os sistemas são conectados. Por isso que, né, para ecossistemas continentais, por exemplo, se fala de corredores ecológicos, né, sempre na ideia de conectar, né, fragmentos naturais para que eles fortaleçam a resiliência dessa rede como um todo. Mas isso, do ponto de vista ecológico, também tem seu lado ruim, de tal forma que você conectando, né, todos esses fragmentos e conectando populações com suas metapopulações, comunidades com suas metacomunidades, isso também pode, um excesso de conexão enfraquece a resiliência porque você transmite não só coisas positivas, como fluxo de genes, e indivíduos, e exportação de biomassa das áreas de maior qualidade ambiental para áreas de menor qualidade ambiental, mas também exporta coisas nocivas, exporta patógenos, exporta, enfim, doenças, exporta o fogo em ecossistemas continentais. É uma grande preocupação quando se fala de conexões de fragmentos florestais, por exemplo. O fogo se espalha através dessas conexões também. Então, do ponto de vista ecológico, pouca conectividade é ruim, mas excesso de conectividade também não é bom. Tá? No âmbito social, mesma coisa, alguma conectividade fortalece a resiliência, mas uma conectividade excessiva leva a uma fragilidade do sistema, certo? Então, o sistema modular, onde, né, você tem, como aqui mostrado na figura, né, nós nessa rede, né, onde os elementos, né, eles dentro desse nó, eles estão muito mais conectados entre eles, certo? Do que entre os outros elementos da rede. Alguma modularidade é positivo, né? Ou seja, não uma superconectividade, por exemplo, com todos esses elementos desse nó conectando com todos esses elementos desse nó e com todos os elementos desse nó, formando uma grande rede né, de relações. Isso enfraquece a resiliência. Nossa, mas por quê? Né? É importante a gente pensar por que o excesso de conexões enfraquece uma rede. Há algumas analogias interessantes que podem ser feitas. Por exemplo, uma que a gente encontra muito na literatura, né, quando vai explicar modularidade, e que acho que facilita para a gente entender, pensa no sistema elétrico num país, né? Se esse sistema elétrico ele é excessivamente conectado, se você perde uma parte desse sistema, você cai a rede elétrica de todo o sistema, certo? Então, alguma modularidade ou alguma desconexão em determinado grau é importante para que uma perturbação que aconteça num determinado ponto da rede não se propague para a rede toda, certo? Acho que essa é a grande ideia da modularidade, a ideia de que um sistema super conectado, né, a gente tem, né, muitas vezes locais de sistemas hiperconectados, e são altamente vulneráveis porque qualquer pedacinho, qualquer parte dessa rede superconectada que sofre uma perturbação, essa perturbação vai se propagar por todo o sistema. Então, alguma modularidade é importante. Então, né, num sistema elétrico, você ter diferentes módulos é importante. Se uma torre de transmissão cai, não apaga o sistema inteiro, né? Não, apaga determinada região, mas o sistema ainda se mantém. Isso também leva a um outro pensamento importante, né? A modularidade
no sentido de eficiência versus redundância, né? Novamente, a ideia de redundância é importante para a resiliência, né? Os sistemas altamente eficientes e uma hiperconexão levam a uma eficiência do sistema, eles são muito bons e são buscados, por exemplo, né, nos sistemas econômicos, né? Você não ter redundâncias, você ter, né, o máximo de eficiência para o sistema, você não ter estoque, né? É o pensamento, né, corporativo, né, de fronteiras, você não ter estoque, você, né, não gastar dinheiro com isso, não gastar dinheiro com redundâncias. Isso torna o sistema altamente eficiente, portanto lucrativo, do ponto de vista econômico, mas altamente vulnerável, né? Porque uma parte de um sistema altamente eficiente, todas as partes dele são muito importantes para o sistema. Então, qualquer perturbação em uma parte do sistema afeta todo o sistema. Quando você tem redundâncias, as partes são importantes, mas tem substitutos para ela, né? O sistema não é tão eficiente, mas é muito mais resiliente, certo? Essa é uma discussão interessante. Tem um autor que discute, ele é do Comitê Gestor da Pandemia da Covid em Nova York, ele é um autor famoso de best-sellers, o Siddhartha Mukherjee. Ele deu uma entrevista no Roda Viva, que é interessantíssimo, e em algum momento ele fala de resiliência no sistema de saúde, como é importante a gente ter desperdício em alguns sistemas essenciais para o país. Em algum momento ele fala com todo cuidado e com toda a habilidade que ele tem, retórica, fala de importância do desperdício no sistema de saúde, sistema de defesa, sistema de produção de alimentos, sistemas essenciais para um país. Se ele é altamente eficiente, ele também é altamente vulnerável. Então a gente tem que, como sociedade, acomodar alguns desperdícios, algumas redundâncias nesses sistemas, porque se falha um elemento desse sistema, você cessa a produção de alimentos. Você tem um apagão no sistema de saúde, você tem um apagão no sistema de defesa. Então, muito interessante a entrevista do Siddhartha Mukherjee no Roda Viva. Muito bem, seguimos aqui com a nossos atributos da resiliência socioecológica. Seguinte atributo é a variabilidade ecológica. Aqui a ideia é que nós devemos trabalhar com a variabilidade ecológica, né? Coloquei uma pergunta aqui: nós devemos aceitar a variabilidade ambiental ou promover o controle rígido do ambiente? Obviamente, do ponto de vista da gestão de base ecossistêmica, é preciso trabalhar com a variabilidade ambiental. Entender que o ambiente, ele tem padrões cíclicos, né, de secas e inundações, tem os ciclos ecológicos na pesca, determinadas espécies, em algum momento, elas podem ser pescadas, em outros momentos elas não podem ser pescadas, extraídas. A agricultura tem seus ciclos relacionados à hidrologia, relacionados a ciclos de pestes, né, a zona costeira, né, a linha de costa, ela tem ciclos de retração e programação. Importante para a gestão de base ecossistêmica é não tentar, através da engenharia tradicional, aplainar esses ciclos, né? Não é tentar controlar esses ciclos, deixar esses ciclos, né, que descrevem um comportamento ondulatório, né, cíclico, deixar eles planos. Tem que ser trabalhar com os ciclos, né? Então, do ponto de vista, por exemplo, da agricultura, ao invés de você querer plantar um determinado cultivar ao longo de todo o ano, né, como é o agrobusiness tradicional, a agricultura, né,
essa agricultura industrial, eles querem plantar soja o ano todo, né, todo ano, independente se é época de chuva, época de seca, obviamente. Alguns cultivares se dão bem na época de chuva, outros se dão bem na época de seca. E, por exemplo, se plantar um cultivar de época de chuva, que se dá bem na época de chuva, na época de seca, você obrigatoriamente vai ter que promover uma irrigação para esse cultivar. Então, a engenharia tradicional, né, tentando diminuir a variabilidade ambiental. Então, você pega e irriga aquela cultura, porque ela era para ser plantada apenas em época de chuva, né? Uma gestão de base ecossistêmica sugeriria que você plantasse na época de chuva determinado cultivar que gosta de água, na época de seca, cultivares agrícolas que são tolerantes à seca, né? Você acompanhar essa variabilidade ambiental, gestão de base ecossistêmica, né? Muito bem, isso quem disse foi Brian Walker e o Salt. E resiliência é trabalhar com a variabilidade ecológica, né? Bom, reconhecimento, outro atributo é o reconhecimento das variáveis controladoras, isso é uma tradução minha. Eu trabalhei, né, com esses atributos, orientando uma dissertação de mestrado. Eu, Rodolfo e Melissa, orientamos um aluno, Henrique Simões, do BICT, fez seu mestrado com, enfim, coisas relacionadas à resiliência socioecológica, e a gente discutia muito como traduzir, né, os slow variables. A gente acabou usando o documento que ele entregou na dissertação que ele defendeu, as variáveis lentas. Nunca gostei muito desse termo. Eu estou tentando aqui substituir por variáveis controladoras, porque a ideia é essa, né? São variáveis, quais são? Para um sistema resiliente, reconhece as variáveis controladoras desse sistema, que normalmente são variáveis de dinâmica lenta, por isso que é chamado de slow variables. Quais são essas variáveis? São variáveis externas ao sistema, não são variáveis que o sistema controla, são variáveis que controlam o sistema, mas o sistema não controla essas variáveis, mas são muito influentes no sistema. Variáveis externas que influenciam muito no sistema. Por exemplo, macroeconomia. Né? A macroeconomia controla muito o que acontece dentro de um sistema menor, está muito sujeito, todos os sistemas econômicos locais, os sistemas sociais, socioecológicos locais, estão sob influência das grandes variáveis macroeconômicas. Mas os sistemas locais influenciam na macroeconomia, né, do ponto de vista individual. Então, a ideia é essa, o clima, né? Obviamente, né, os sistemas locais eles têm alguma contribuição com gases estufa e fazem sua pequena contribuição ao aquecimento climático, ao aquecimento global, às mudanças climáticas, né? Existe essa contribuiçãozinha, mas a direção, né, da influência é muito mais das mudanças climáticas afetando as comunidades locais do que o inverso, obviamente. Então, o reconhecimento dessas variáveis, né, que o Buzz Holling, né, falando de sistemas socioecológicos, ele falava mais de sistema ecológico, mas em algum momento ele também desenvolveu conhecimento olhando para a parte da gestão. Falava que é o requisito da simplicidade, né? Reconhecer as 3 ou 4 grandes variáveis, as slow variables, essas variáveis controladoras que moldam o sistema e que o sistema está muito influenciado por elas, porque aí, reconhecendo isso, você consegue trabalhar com a variabilidade ecológica, você reconhece, enfim, permite com que você compreenda melhor o sistema socioecológico com o qual você está trabalhando.
Bom, outro atributo importante é que esses sistemas, as relações entre os elementos desse sistema, dessa rede de conexões, um sistema socioecológico, tenha feedbacks rápidos, são chamados tight feedbacks. É importante que se tenha feedbacks rápidos, porque, enfim, isso, né, gera respostas imediatas ou respostas rápidas a uma determinada alteração ambiental e pode corrigir rumos caso haja uma coordenação de resposta, né, voltada para isso. Então, alteração ambiental, essa informação sobre uma alteração ambiental tem que chegar rapidamente, né, às pessoas, né, que vão planejar as respostas. A informação tem que chegar rápido. A importância de sistemas de monitoramento e acompanhamento, né, para e passo da situação ambiental. Essa informação tem que ser trabalhada, então a importância do tratamento dos dados, Big Data ambiental, tomada de decisão, transparência na tomada de decisão, objetividade na tomada de decisão, certo? Tratamento da informação, passa isso para a coordenação de resposta, e aí também tem que ter uma coordenação entre os atores, né? Não pode ser igual a coordenação das respostas que nosso país deu à pandemia, né? Uma coordenação absolutamente descoordenada, né? Tem que ter uma coordenação de resposta rápida e eficaz, certo? Para alteração ambiental. Então, a ideia do feedback rápido é esse mesmo. Muitas vezes esse feedback pode nem ser uma resposta coordenada, pode ser uma resposta de mercado, que é uma resposta espontânea, mas o produtor tem que, a informação de como determinado produto é produzido, uma análise de ciclo de vida, né, os impactos que esse produto causa, essa informação tem que chegar para a sociedade tem que rapidamente julgar se ela concorda, né, com a forma que é produzida determinado produto, né, e dependendo, né, da resposta, a resposta, né, do mercado a um determinado produto tem que chegar rápido para o produtor também, né? Isso é um tight feedback econômico para que o produtor sopese aí, bom, né, minhas práticas não estão agradando o mercado, então, de certa forma, eu tenho que adaptar aqui enfim, a produção desse determinado produto aqui. Enfim, quanto mais rápido for esse feedback, né, menos problemas, mais resiliente o sistema. Para ir finalizando, uma ideia importantíssima, não que as outras não sejam, mas essa é absolutamente pivotal para a resiliência socioecológica, a questão do capital social. Capital social é o quanto as pessoas confiam na sua comunidade, no seu sistema, e quanto eles cooperam com isso, né? Então, o capital social é a confiança e cooperação entre pessoas, entre umas com as outras, entre as redes de pessoas organizadas, né? Entre as pessoas e as instituições, e as redes e as instituições, e instituições e instituições, e pessoas e instituições. Então, toda essa rede de conexões é preciso estar amarrado, muito bem amarrado, com confiança e cooperação, né? Isso, lamentavelmente, a gente, mais uma vez, o exemplo do nosso país é negativo, né? Onde o senso de comunidade das pessoas, especialmente aquelas que a gente viu fazendo festas agora no fim de ano, o senso de comunidade é nulo, né? É absolutamente capital social negativo, né?
Então, os elementos dessa rede eles têm que ter confiança e vontade, né, de que os compromissos, confiança de que os compromissos assumidos serão cumpridos e efetivamente intenção e vontade e ficar feliz de cumprir esses compromissos, né? São compromissos com a comunidade, né? Você, ao estabelecer esses compromissos, é um compromisso social, né? Então o capital social ele é fundamental para que as coisas deem certo, enfim, e que haja resiliência socioecológica, né? A degradação do capital social é absolutamente fundamental, a receita para o fracasso da resiliência socioecológica. Muito bem, inovação é outro atributo importante, então trabalhar com inovação, mais uma vez, ao ver o orçamento do CNPq para 2021, a gente percebe que nosso país vai na contramão de um futuro resiliente, o orçamento já era pífio, foi ainda mais enxugado, então a ideia de fazer pesquisa, fazer ciência, promover inovação, não faz parte da agenda desse governo, mas do ponto de vista mais local, né, para os territórios nossos, né, a gente, os sistemas socioecológicos, ao sofrerem perturbações, distúrbios, eles têm que aprender com essas perturbações, né? Dou mais uma vez o exemplo do tsunami do Oceano Índico, onde das 230 mil vidas que foram perdidas nesse evento, muitas, mas muitas poderiam ter sido poupadas apenas com a colocação de sinalizações de rotas de escape de tsunami, áreas seguras de tsunamis, áreas de risco de tsunamis. Então, algo que se aprendeu naquele momento foi que tem que colocar plaquinha, né, nas praias, nos lugares, e hoje se vai lá vê placa por todo lado, né? Então foi um aprendizado, as pessoas ali, aquela comunidade aprendeu com o desastre, né? É preciso experimentar de toda forma, experimentar formas de governança, experimentar formas de monitoramento, experimentação é sempre válido, né? E, de novo, a ideia de abraçar mudanças. Isso é altamente importante para a resiliência socioecológica, trabalhar com a variabilidade ambiental e, com isso, aprender a trabalhar com ela e fazer experimentações. Só experimentando a gente aprende, né? Governança, a ideia de governança como atributo da resiliência, na verdade, é a ideia de redundância na governança, mas é uma redundância cooperativa, não é uma mera sobreposição de governanças, onde muito comum a gente vê também em muitos lugares, mas no nosso país também, onde há sobreposição de governança, há um jogo de empurra, né? Ah, não, o problema aqui, quem tem que resolver é o Estado. Ah, não, o problema é federal. Não, o problema é municipal, né? Quando é um problema a ser resolvido, onde a governança não é clara, há um jogo de empurra, né? Então, a governança, primeira coisa, a governança tem que ser clara, né? As atribuições de cada nível e cada elemento da governança tem que ser muito clara, né? Onde há redundância cooperativa entre esses entes que são os atores da governança, isso confere resiliência ao sistema socioecológico. Então, organizações locais, elas precisam existir, mas elas precisam ser cooperativas, de trabalhar cooperativamente com o governo estadual, que também tem que trabalhar cooperativamente com o governo federal. Então, é nessa zona de sobreposição aqui em que há uma governança resiliente, né? Também sobre direitos de propriedade,
É interessante que haja uma mescla, uma sobreposição de direitos de propriedade, entendendo que a ausência, né, completa de governança sobre um determinado recurso, os recursos de livre acesso, se não há governança, há uma tendência da sobreexplotação dele. Então é melhor ter sobreposição e variedade nos direitos de propriedade também. Por exemplo, sobrepor direitos de propriedade comum com direitos de propriedade privada, isso leva a uma governança resiliente também. Por fim mesmo, é o último, é o reconhecimento dos serviços ecossistêmicos, particularmente serviços ecossistêmicos intangíveis, aqueles que não são monetizáveis, ou que não são medidos através de recursos econômicos, né? Os serviços ecossistêmicos, por exemplo, culturais, religiosos, o reconhecimento de que os ecossistemas fornecem esses serviços e até a valoração desses serviços ecossistemas, nós vamos falar isso no próximo vídeo, é algo importante para conferir resiliência socioecológica, né, para uma determinada comunidade, para um determinado território, né, incluir a gestão desses serviços ecossistêmicos intangíveis, entender quais são as pressões que os afetam e, inclusive, elaborar respostas para melhor administrar os serviços ecossistêmicos, não apenas os tangíveis, mas também os intangíveis, aqueles que não se mensura economicamente. Isso é importante para conferir resiliência ao sistema. Muito bem. E agora, acho que o desafio que fica para vocês e para nós todos na tutoria, né, temos que trabalhar isso juntos também, como considerar esses atributos da resiliência nos planos de gestão, quais são as ações, quais são as respostas de fortalecimento, né, desses atributos, ou, muitas vezes, para determinados sistemas onde se quer mudar a trajetória do sistema, né, romper com a resiliência negativa daquele sistema e colocá-lo numa trajetória positiva, uma trajetória desejável, né, para um determinado sistema socioecológico. Então, como então trabalhar a gestão de base ecossistêmicas, compreendendo os atributos da resiliência socioecológica. Bom, pessoal, era isso. Espero encontrar dúvidas e comentários, sugestões lá no fórum no Moodle. Algum material eu vou deixar lá no Moodle também, que dê apoio aqui a essa discussão. Então, obrigado para quem ficou até aqui. E até um próximo vídeo. Valeu!